O Paraphornis brasiliensis foi um animal que pertenceu à família conhecida como aves do terror, que viveu em todas as Américas há aproximadamente 23 milhões de anos. Existiram durante todo o terciário, né, da América do Sul. Então, foram extintas até recentemente, vamos dizer assim, no Pleistoceno, certo? Alguns milhares de anos elas foram extintas. Eram aves carnívoras, caçadoras e não voadoras. Elas não eram aptas ao voo, perderam o voo. Com cerca de 2,60 metros de altura e 180 quilos aproximados, essas aves eram caçadoras vorazes e provavelmente agiam em bandos. Aí tem os principais ossos. Existem mais fragmentos que a gente ainda tenta colar, emendar e fazer, mas não está surgindo mais muito novidade. Mas nós conseguimos a restauração do crânio por completo, do tamanho dele, né, das pernas, da asa, que é muito pequena, e da coluna vertebral, e também o que faltou para a gente de bacia, de pelvis, de um modo geral, a gente se baseou em outras espécies muito próximas, que nós temos perto de umas 20 espécies na América do Sul conhecidas desses grupos de aves, né? Quase todas da Argentina principalmente, mas também do Uruguai e até da América do Norte nós temos uma também. Então, essas aves eram típicas da América do Sul, carnívoras, e elas dominaram aqui, ao contrário de outros continentes onde os mamíferos carnívoros eram dominantes, né? Aqui na América do Sul foram aves. O espécime foi descoberto no final da década de 70 na cidade de Tremembé e se tornou conhecido mundialmente com réplicas espalhadas por diversos museus em todo o planeta. A descoberta também acabou mudando a vida deste médico ortopedista apaixonado por aves. Houve um tempo em que eu dava aula na faculdade e teve uma greve muito prolongada e o tempo disponível me levou a usá-lo de outra forma. E por acaso eu fui procurar por fósseis em Tremembé e por muita sorte, não tenha dúvida, foi encontrado esse bicho. Então eu quis estudá-lo mais. Na época eu fui até o Rio de Janeiro e ofereci para outros paleontólogos para descreverem, mas quando eu conversava com eles, ninguém tinha muito conhecimento, os paleontólogos não eram de aves. Então eu conhecia mais aves e ortopedia eu conhecia osso, então eles me estimularam que eu deveria descrever. Aí eu descrevi essa ave e curiosamente existiam outras aves nos museus que me ofertaram inclusive para descrever. O caminho entre a medicina e a paleontologia foi longo. Durante muito tempo, Alvarenga manteve sua coleção exposta dentro de casa. Ele foi acumulando peças em troca de réplicas do Paraphornis até que surgiu a oportunidade para construir o museu. Muitos museus, da América do Sul principalmente, mas do mundo, tanto na América do Norte como na Europa, estavam interessados em ter uma cópia e uma réplica, não é isso? Uma cópia igual. Então, propuseram de comprar e eu falei, não, eu não quero vender. O que você teria para dar em troca de uma réplica? Então eu comecei a conseguir outras réplicas, aqui tanto da América do Sul mesmo, da Argentina, do Brasil, da América do Norte, da Europa. Então eu comecei a fazer uma coleção na minha casa, quando apareceu o prefeito de Taubaté, na época o Bernardo Ortiz, não é? E ele chegou e falou para mim, vamos fazer um museu de história natural? E parece que aquela pergunta naquela hora foi exatamente na hora certa, né? Então houve essas coincidências realmente da vida, do mundo, e aí aos poucos eu comecei a deixar a medicina e me dedicar a isso. Hoje, o Museu de História Natural de Taubaté é uma referência em todo o país e acumula peças importantes, como este crânio do temido Tyrannosaurus Rex ou esta réplica do famoso Velociraptor. Esse Velociraptor é uma reconstituição. Nós temos aqui uma réplica perfeita do crânio e do pé, né, em tamanho natural. O Velociraptor, ele é, para muitos visitantes do museu, uma decepção, porque no filme do Spielberg, ele parece ter uns 3, 4, 5 metros de altura, e na verdade o Velociraptor, ele era desse tamanho.
Porém, ele tem fama de que mesmo com um tamanho pequeno, ele tinha uma unha terrível e ele vivia em bandos e como em bandos ele atacava animais de tamanho bem maior que ele. Se os dinos americanos decepcionam, os espécimes brasileiros, ainda desconhecidos pela grande maioria dos visitantes, impressionam. Bom, e esse jacaré a que a gente se refere é o Purosaurus brasiliensis. Ele é conhecido, muitos restos, partes dele, da região do Acre e adjacências do Acre, tanto do lado da Bolívia como do lado brasileiro também. Então o Purosaurus, ele é tido hoje como o maior réptil talvez, e acho que ele tinha um corpo compatível com o Tiranossauro Rex, e eu não sei dizer se ele não seria um pouquinho até maior do que o Tiranossauro Rex, porque jacaré, ele deitado, o corpo dele, ali tem uma figura que é bem proporcional, e o dorso do jacaré chegava à altura da cabeça de um homem. Então, era um animal bastante grande realmente. E a boca dele aberta parece que é maior do que a boca do Tiranossauro Rex, né?